Graça e paz, eu sou Manuel Costa, estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para trazer alívio, para trazer fé, para trazer esperança para o seu coração, que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, 41, 42 e 43, que diz assim: E aproximou dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo mais um dos milagres que Jesus Cristo efetuou enquanto estava no nosso meio. E aqui, após grandiosa proclamação das bem-aventuranças, quando a sabedoria divina fluiu como um rio do monte, Jesus desceu. E as multidões o seguiam, atônitas, sedentas, sempre querendo ver mais. O ar vibrava, a presença do Mestre e a esperança parecia flutuar sobre cada rosto que acompanhava Jesus naquela caminhada, naquela jornada. E nós vemos aqui que, em meio àquela correnteza de fé, de curiosidade que se misturava, havia um homem para quem a esperança era uma memória distante, um aspecto que o assombrava. Ele era um leproso, sua pele marcada pela doença terrível o sentenciava a uma vida de isolamento, porque os leprosos naquela época tinham que viver isolados, distante da população. Como que eu posso dizer? A lei e o costume, afastavam-o de todos, da família, de amigos, da comunidade, do templo. O toque, ele não podia tocar em ninguém ou em nada, porque era temido e a presença dele deveria ser evitada em todos os lugares. Viver para ele era existir à margem num deserto de solidão, de desespero, de angústia, porque a gente falar de um leproso ou falar de alguém que tem uma doença é uma coisa, mas sentir, viver aquilo é muito diferente. Parece que o problema dos outros parece ser distante para nós, parece ser fácil, mas algo naquele homem, talvez um lampejo de coragem nascido da própria desesperança, levou ele a um ato de fé audacioso, corajoso, desafiando as regras que o confinariam à distância. Ele se aproximou de Jesus. Olha que coisa linda, ele se aproximou de Jesus. Não com exigência, mas com uma humildade, Como nós temos que se prostrar diante de Deus de forma humilde. E num gesto de profunda reverência, de súplica, ele disse: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Naquelas poucas palavras, meus irmãos, estava uma fé inabalável. Ele sabia que Jesus podia, se tu queres. Ele não duvidava do poder de Jesus, apenas da sua vontade. Seria ele compassivo o suficiente para tocar um intocável? Ninguém tocava naquele homem, mas Jesus tocaria? Seria ele capaz de ir além das fronteiras que a sociedade havia imposto e mudar a vida daquele homem? E a resposta de Jesus foi um milagre que transcendeu a cura física. Num gesto que tocou todos os presentes, chocou aquelas pessoas e desafiou todas as convenções sociais. Jesus estendeu a mão, aquela mão que havia acalmado a tempestade, que havia ensinado multidões, que já havia tocado na pele de doentes de carne, doentes espiritualmente. Não houve hesitação nem repulsa, houve apenas compaixão pura e sem reserva, e com uma voz carregada de amor e autoridade, ele disse: Eu quero.
Olha que coisa linda, eu quero ser limpo. Então, no instante exato em que as suas palavras saiu, o seu toque se fez, a lepra, aquela doença que devorava a carne daquela alma, recuou. A pele antes desfigurada tornou-se lisa e saudável agora. As marcas da doença desapareceram, aquele homem foi restaurado, não apenas o seu corpo, porque nós vemos a doença física, mas quando nós somos curados fisicamente, nossa dignidade, nossa esperança, sabe, o nosso lugar na sociedade, na família também é restaurado. Ele foi de um momento para o outro de uma pária a um ser humano completo novamente. Consegue entender? Então, Jesus então o instruiu a não contar a ninguém, mas ir imediatamente mostrar ao sacerdote e oferecer a dádiva prescrita por Moisés. Não era para esconder o milagre, mas para validar sua purificação segundo a lei e servir de testemunho oficial daquele poder restaurador. A cura do leproso não foi apenas uma eliminação de uma doença, foi uma demonstração poderosa de amor de Deus, que transcende todas as barreiras para nos alcançar, sejam elas sociais, religiosas ou físicas. Foi a prova que Jesus veio para incluir quem é excluído, para tocar quem é intocável e para restaurar aquele que a vida havia relegado ao esquecimento. Um toque, uma palavra e uma vida inteira foi radicalmente transformada para a glória daquele que é o caminho e a verdade e a vida. E por que eu trouxe essa palavra para a sua vida? Porque a sua vida também pode ser mudada com um simples toque de Jesus. Ah, mas ele não está aqui presente, não, é a fé. Não foi a presença de Jesus. Jesus, por acaso, estava presente na situação daquele homem, mas a fé daquele homem foi que levou a cura e que restaurou a vida dele. A mesma fé que se você tiver, que se você acreditar, que você exercitar a sua fé, pôr em prática a sua fé, você vai receber a cura, você vai receber a libertação. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, mas nós nunca devemos desanimar diante das circunstâncias que estamos passando na nossa vida. Nós temos que acreditar que Jesus tem poder suficiente para curar, para restaurar, para trazer novo aquilo que se perdeu. Sabe, eu falei esses dias num comentário que nós não exercemos a nossa fé porque temos medo. Porque o medo de sair de uma vida que está, de certa forma, tranquila, temos o problema, mas nós temos uma vida tranquila e nós queremos mudar, mas sem tirar aquela tranquilidade. Isso não é viver algo novo. Aprenda com esse homem, ele se dispôs, ele se colocou à frente de Jesus, ele acreditou, ele enfrentou a multidão, sabe? Ele pediu, ele falou, se tu queres, eu posso ser limpo. E Jesus quer que você seja limpo, limpo do pecado, limpo da doença, limpo dos transtornos, limpo de qualquer tipo de vida que você está vivendo que seja desacordo com a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender, temos que buscar a Deus e transformar nossa vida a ponto da palavra se tornar realidade para nós. Glória a Deus. Se tornar a verdade que nós tanto buscamos. O que é a verdade? Onde está a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não importa a posição que você se encontra hoje, não importa qual área da sua vida você está tendo uma lepra. Jesus pode vir e pode curar, pode trazer novidade na sua vida. E depois sim, você vai ser incluído na graça de Deus e vai poder desfrutar da vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Que o nosso Deus seja louvado para todo sempre. Deixe seu amém nos comentários e até a próxima. Amém?